O quão socialista e autoritária é a ideia de achar que podemos ditar o que os outros podem ou não consumir. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, a Brasil Paralelo realizou um debate sobre a legalização da maconha e para tal chamaram Cristiano Quioca, um dos pioneiros do libertarianismo no Brasil, e o, entre aspas, especialista sobre o assunto, o professor Marcos Lins. Chegaram a ser cômico os argumentos trazidos pelo dito especialista da BP. Um deles foi que a maconha seria a droga de entrada para as demais, que nos países em que houve a legalização, o número de usuários aumentou enormemente. Bem, como se todos os usuários fossem cadastrados antes, ou que o álcool não poderia ser comparado com outras drogas, pois ela está na base da fundação da sociedade ocidental, dentre outras pérolas que seriam dignas de um, entre aspas, especialista da grande mídia. Pelo menos, ele já confessa, no início do vídeo, que é um socialista ao afirmar, citação, "Sou um democrata e acredito que devemos decidir isso de maneira coletiva." Porém, a questão de se a maconha ou qualquer droga deva ser proibida por rabiscos aleatórios de políticos devido a eventuais males trazidos à saúde é completamente irrelevante e sem sentido nenhum. Tal afirmação com certeza vai chocar muita gente, mas é porque essas pessoas não conseguem entender uma questão extremamente simples. Nem você, nem políticos, nem ninguém tem direito de dizer o que um adulto faz com o seu próprio corpo. Se a pessoa quer injetar, ingerir ou fumar substâncias que fazem mal para a própria saúde, isso só diz respeito a ela mesma. Pode parecer uma insensibilidade sem tamanho achar que uma pessoa tem o direito de se autodestruir com drogas, mas a verdade é que isso é uma realidade e não só com drogas. Pessoas podem destruir suas vidas comendo em excesso, fazendo atividades esportivas perigosas, tomando remédios de maneira descontrolada, sendo sedentárias e de tantas outras formas que não caberia neste vídeo. E não vai ser nenhum rabisco legislativo que vai impedir isso. Por exemplo, existe uma lei no Rio de Janeiro que proíbe saleiro em cima das mesas de restaurante, como se isso fosse fazer com que houvesse menos pessoas hipertensas. Na prática, isso só atrapalha a pessoa de temperar bem sua comida. Mas já que falamos em hipertensão, estima-se que ela esteja associada a pelo menos 45% das cerca de 585 mil mortes anuais que ocorreram em 2017 por problemas cardíacos. Ora, se quase 300 mil brasileiros morrem por ano devido à hipertensão, não seria melhor, então, além da proibição da exposição do sal, estabelecimentos de alguma forma proibirem as comidas gordurosas? Parece um absurdo de pensar, mas é exatamente a mesma lógica de quem defende a proibição de drogas. Bom, melhor nem dar ideia, né? Uma outra questão, que é completamente ignorada pelos defensores da proibição das drogas, são, além dos custos financeiros, os custos humanos. Afinal, quantas pessoas inocentes são mortas durante o enfrentamento entre policiais e traficantes ou facções rivais lutando entre si? Também, quantos policiais morreram ou foram parar em uma cadeira de rodas por conta disso? De 2016 a 2021, cerca de 100 crianças foram vítimas de balas perdidas apenas no estado do Rio de Janeiro. Como fica a vida de todas essas crianças e famílias destruídas pela guerra às drogas? São, abram-se muitas aspas, mortes aceitáveis para aqueles que defendem que certas drogas devem ser proibidas e outras não? Além do terror diário que outros milhões passam a viver numa sociedade em guerra por conta disso. Vide como é triste a realidade do Rio de Janeiro hoje. Com relação à proibição de drogas, devemos lembrar que hoje o álcool é uma droga considerada lícita, mas nem sempre foi assim. Para tal, vamos citar a lição de Ludwig von Mises em sua magnífica obra As 6 Lições, sendo que ele fazia referência à famosa lei seca no início do século XX. Citação: "Não há nenhuma dúvida que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente, há muitas pessoas que fumam demais. Não obstante, o fato de não fumar seria melhor para elas. Isso suscita um problema que transcende em muito a discussão econômica. Põe a nu o verdadeiro significado da liberdade. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte:
Será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar a quem afirme: mais importante ainda do que o corpo é a mente, é a alma. E o homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir a maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se cometam erros. E como todos sabem, por centenas de anos, o governo e autoridades acreditavam que esse era de fato o seu dever. E isso não aconteceu apenas em épocas remotas. Não faz muito tempo, houve na Alemanha um governo que acreditava que seu dever era discriminar as boas e más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que, na juventude, fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte, em Viena. Era bom e mau segundo a ótica de um pintor de cartão postal. E tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquelas do Führer Supremo. Mises deixa bem claro o quão é perigoso achar que o Estado, ou mesmo o coletivo, tem o direito de decidir o que um adulto insere no próprio corpo ou não, e tal política apenas causa muito mais mal que qualquer substância entorpecente. Outra questão que muitos não percebem é o quão absurda é a ideia de achar que dois indivíduos realizando uma troca voluntária poderiam ser penalizados por isso. Você sinceramente acha que o dono de uma banca de jornal, ao vender um maço de cigarros para outra pessoa, deveria ir preso? Ou ainda pior, o fato de ela ter um pé de tabaco em casa deveria ser justificativa para a pessoa, além de ir presa, perder sua casa? Provavelmente não, mas é assim com a maconha. Para quem não sabe, o cultivo de drogas ilícitas ensejam em perda de propriedade, segundo a Constituição. Ora, se a propriedade é da pessoa, ela pode plantar absolutamente o que quiser, desde que não interfira nas propriedades alheias, seja tabaco, maconha, batatas ou seja lá o que for. Fica claro que a proibição de certas drogas é uma clara violação não só à propriedade do indivíduo, como ao direito de plantar na sua própria terra. Mais para frente, no debate, o, entre aspas, especialista, Marcus Lins, soltou mais uma pérola, que um dos problemas da legalização é com relação à cobrança de impostos para custear a saúde pública decorrente disso, e que isso também seria um estímulo para se comprar droga ilegal. Primeiramente, se alguém por livre e espontânea vontade decide usar drogas, é a coisa mais imoral do mundo achar que todos devam ser obrigados, via impostos, a custear tal tratamento de saúde, caso essa pessoa passe a ter problemas de saúde. Não há de se questionar em que dimensão paralela o especialista vive, onde dinheiro roubado da população via impostos vai para a saúde e não para lagostas do STF ou para incontáveis auxílios do funcionalismo público. Curiosa ainda a alegação de que mesmo com a legalização haveria um mercado paralelo, ou mesmo irregular de drogas, e que o crime seria fortalecido com isso. Bem, hoje você pode comprar um óculos escuro de melhor qualidade ou um de R$10 no camelô. Afinal, o dinheiro é seu e você que deveria ter o direito de escolher onde comprar. Quem decide qual o melhor custo-benefício é somente o consumidor. Um fato bastante curioso pelos proibicionistas é que eles se recusam a encarar que existe uma parcela significativa da população que gosta de usar drogas. Logo, é um mercado com demanda, e se esses consumidores não podem comprar legalmente, eles irão atrás do tráfico para obtê-lo. Kioka fala até que muitos justamente fazem isso pois não têm coragem de enfrentar a realidade difícil de suas vidas, o que é uma explicação que faz total sentido. Contudo, independe dos motivos. As escolhas individuais devem ser respeitadas, mesmo que seja pelo motivo mais simples como a recreação. De fato, muitos dos ditos conservadores falam que um dos problemas da esquerda é querer corromper os valores cristãos, mas parece que eles se esquecem que uma das bases do cristianismo é o livre-arbítrio, em que Deus nos deu essa dádiva. Entretanto, parece que o livre-arbítrio não se aplica na hora de escolher qual droga uma pessoa pode usar. Você pode achar estranho alguém querer fumar maconha ao chegar em casa para relaxar depois do trabalho, mas por que beber um copo de uísque ou cerveja é algo perfeitamente normal e saudável? Tudo se resume a respeitar as escolhas de cada um, ou seja, seu livre-arbítrio. Fica bem claro que toda a questão da proibição da maconha e das demais drogas ditas ilícitas não tem a ver com saúde. Embora muitas pessoas que sejam contra a legalização possam ter um sentimento verdadeiro de preocupação com a saúde dos demais,
para o Estado é simplesmente mais uma forma de mandar na vida das pessoas e roubá-las, tanto que já estão querendo cobrar mais impostos em refrigerantes por isso. Vai que um dia o problema da obesidade vire uma pauta tão grande que queiram proibir comidas engordativas, queiram instituir exercícios obrigatórios, dentre outras loucuras estatais. Aí, acredito que o especialista da BP, que claramente está bem acima do peso, não iria gostar, não é? Portanto, defender que o Estado deve restringir ou proibir essa ou aquela substância ou agir ativamente em prol da saúde dos indivíduos nunca é uma boa ideia. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por JJ Lieber e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone da campainha. Tchau!